Melhorou com a iluminação, né? Melhorou bastante. Eita Deus! A noite tá saindo, né? Amém. Graça e paz, boa noite a todos. É isso aí. Estamos aqui começando mais um Momento Falando Entre Nós. E hoje, com o meu amigo aqui, meu irmão, Stanley Jordan, amigo desde a época de faculdade, está aqui conosco. Stanley, assim, como todo mundo sabe que é bem informal, né? Eu atrapalho o convidado sempre, é normal, é básico, isso vai acontecer sempre, Stanley, porque já faz parte da metodologia da informalidade do Falando Entre Nós. Então, eu vou deixar aqui, eu já anunciei quem ele é, mas eu quero que ele se apresente para que você possa saber um pouco mais do Stanley Jordan. Fique à vontade, Stanley, por favor. Amém. A paz do Senhor para todos e para todas que estão nos assistindo e que vai nos assistir. Meu nome é Stanley, né? Como o Josemar já falou, conheço ele desde os tempos de faculdade, nós estudamos juntos no curso de comunicação lá na Nassau. E desde então a gente tem permanecido, né, com essa amizade, graças a Deus. Eu sou um jovem casado, né? Estou há 11 anos, 11 não, nossa, exagerei, acho que é 9 anos casado, se eu não estiver enganado. Vai dar errado isso. Estou com uma filha hoje, graças a Deus, com 2 anos de idade, que Jesus me deu, uma bênção nas nossas vidas. E faço parte da Assembleia de Deus aqui de Pernambuco, tenho servido a Cristo lá até hoje. E com certeza, né, assim como o Josemar e vocês que servem a Cristo, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, desde o ano de 2011. E eu retornei para a casa do Senhor e daqui eu não pretendo sair. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Esse é Stanley Jordan. Stanley, tu chegou a se formar na faculdade, né? Cheguei. Chegou a se formar, né? Stanley chegou a se formar, a gente estudou junto, eu fui até o último período da faculdade de comunicação social, jornalismo, mas não consegui me formar porque eu precisaria estagiar, e essa é a minha maior dor. Eu precisaria estagiar e eu não tinha como sair do meu trabalho para estagiar. Eram 2 cadeiras de estágio, pelo amor de Deus, 2 cadeiras obrigatórias de estágio para um curso que hoje em dia pouco é exigido no mercado, que você tenha uma formação acadêmica na área de comunicação social. Hoje qualquer pessoa que não estudou nada é um comunicador, né? É um comunicador. Pode trabalhar, pode exercer a profissão normalmente. Pois é, e eu me dou muito, porque eu realmente fui até o último período sabendo que eu não ia conseguir me formar, mas eu fiz, olha, conhecimento que eu não vou poder tirar de mim. Isso. Então eu vou até onde eu puder ir, porque eu vou adquirir conhecimento, e esse conhecimento vai me servir. Me serve hoje aqui, no Falando Entre Nós, me serve muito mais na comunicação na igreja, Stanley, né? Na igreja que eu congrego, na igreja que eu sou membro, como me ajudou na comunicação, no momento de ministração da palavra, de como interagir com as pessoas que estão ali me ouvindo, né? Então, como ajudou? Ajudou a mim, com certeza ajudou o Stanley, e deve ter ajudado a todo mundo que participou do curso. Hoje, eu não tenho nem ideia de quem está atuando. Nós temos uma turma de quase 50 alunos, né? E eu não sei até hoje qual deles, aliás, eu acho que é Alexandre, né? Alexandre, com certeza. Ele já atuava na época, né? Com certeza. Ele já estava na época como assessoria de imprensa, né? Então, hoje em dia, realmente, fora Alexandre, eu não tenho conhecimento. Eu também não trilhei o caminho do jornalismo, né? Como vamos dizer, é uma área muito boa, né? Eu não desaconselho as pessoas que querem seguir esse caminho, eu costumo dizer isso. Mas assim, você não vai colher tantos frutos financeiramente falando, sabe, gente? Mas é uma área concorrida, é uma área que hoje em dia seria até um tema aqui Falando Entre Nós. O jornalismo hoje em dia, ele está muito polarizado, ele está bem difícil, né? Não é aquilo que a gente aprende na faculdade, não. A vida real é totalmente diferente. Eu vi dizendo, Stanley, como eu me sinto decepcionado com o jornalismo que a gente vê hoje. É incrível. A minha esposa que convive comigo, eu parei praticamente de assistir jornal, porque eu digo, ela sabe, eu era um fanático pro jornal. Assistia jornal do meu dia, assistia jornal da noite, assistia jornal, aquele que passa por último para ver essas informações. Hoje em dia não assisto mais jornal nenhum, Stanley.
Acredito, porque eu também estou nesse dito aí. Pois é, que terrível, né? Pois é, hoje o nosso convidado Stanley, com muita honra, me sinto muito honrado quando ele aceitou o nosso convite para estar aqui. Nós vamos estar batendo um papo aqui sobre o cristão e a política, né? Nós não vamos falar no mérito da pessoa, do político em si. Nós vamos falar do cristão e a política, né? Em duas vertentes, do ponto de vista do Stanley, do ponto de vista do Josemar. E você aí pode ir comentando também. E posteriormente, quando todo o nosso bate-papo aqui for lançado lá no canal do YouTube, você pode ir lá rever e mandar para várias pessoas e inclusive comentar, deixando lá o seu comentário sobre o que você achou e a sua opinião real sobre o tema, o cristão e a política. É isso aí, Stanley. Sobre esse tema, o que você pode trazer para a gente? Como você pode começar? Você pode falar o quê? Sobre qual a tua opinião, cristão e política? Então, eu elaborei aqui, pessoal, pela misericórdia, né? Algum tópico para a gente estar seguindo aqui, para a gente seguir um caminho. E respondendo a sua pergunta, com outra pergunta, né? Principalmente para aqueles que estão nos assistindo e que não gostam desse tema, né? Tem gente que diz assim, que religião e política não se discute. Não se discuta, não se mistura, né? Não pode, mas não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. E a gente está aqui hoje para discutir, para trazer à tona a luz da palavra, né? E isso aí não é verdade. Amém. Amém? Amém. Isso não é verdade e a gente vai provar, não porque a gente está dizendo, mas porque a palavra de Deus, ela revela isso. Amém. Glória a Deus. E a gente vai ver, como está disse, né, na palavra de Deus, que do meu ponto de vista aqui, do que eu conheço do texto bíblico, com certeza o cristão e a política tem tudo a ver, irmão. Tudo a ver. Eu queria usar até um jargão que está sendo muito usado nos dias atuais, que é que hoje nós precisamos falar de política para que amanhã nós pudéssemos continuar falando de Jesus. É verdade. O clima, na verdade, é esse hoje. E eu concordo com esse jargão que tem sido usado por muitos políticos até, nesse momento de campanha, que é verdade. Hoje nós precisamos, sim, o cristão precisa entender, pode até não gostar, porque isso é um direito de qualquer pessoa, não gostar da política, mas é tão necessário a gente ter um mínimo de entendimento para poder ter um julgamento mais claro daquilo que a gente quer e pode fazer. Porque, por exemplo, o cristão Stanley, ele faz parte de um segmento da sociedade. Né? Então, o cristão, ele está inserido dentro de um grupo da sociedade. Isso. E ele tem participação 100% ativa na vida e na política. Não tem como separar, não tem como isentar. Né, Stanley? Exatamente. E Josemar falando isso, eu me lembrei aqui, nesse exato momento, eu até separei esse texto, que eu não iria lê-lo agora, né? Mas já que ele mencionou com relação de estarmos inseridos dentro da sociedade, que é uma realidade, né, de estarmos aqui, e está aqui escrito, né, para você que está nos acompanhando aí, no livro do Filipenses, no capítulo 2, e o versículo 15, que diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, veja bem, à luz da palavra aqui, que ela revela, é que a gente pode tipo que concluir. Para a gente brilhar, a gente tem que estar no meio. E é no meio do quê? Da geração pervertida e corrupta. A gente não pode brilhar todo mundo junto dentro de uma igreja. Né? Seria aí um monte de vagalume, né? A gente tem que dar lugar e fazer resplandecer a luz de Cristo no mundo, né? No mundo. E aproveitando aqui já o espaço, eu também quero trazer a compreensão dos irmãos que a política ela está inserida sim na Bíblia, como a gente falou, né? Se você me permite, a palavra de Deus ela revela, né,
que através dos juízes, né, está escrito no livro do Deuteronômio, né, foram instituídos ali alguns deveres, algumas regras que aqueles juízes escolhidos por Deus deveriam seguir, né? Eu até também separei um texto aqui. Isso aqui, irmãos, rapidamente, porque a gente não pode simplesmente falar de algo sem trazer à luz a palavra de Deus, né? Ela diz aqui rapidamente no livro de Deuteronômio 16 e 18, né? Depois você vê aí. Versículo 18 diz assim: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades, que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa do justo. E por aí vai, irmão. São vários versículos aqui de ordenanças de Cristo, mas a gente já consegue perceber, Rosemar, que há uma ordenança de Cristo aqui com relação a regras. Sim. E regras a gente sabe muito bem que para uma sociedade ela conviver, ela precisa de regras, né? Todo cidadão, ele tem os seus direitos e também tem os seus deveres. Então aqui a gente começa a ver o próprio Deus. Isso não é uma coisa do homem. Não foi o homem que criou. É algo que foi instituído por Deus. Mas o homem, ele subverte aquilo que Deus cria, diferente. Quando a gente poderia estar muita gente acompanhando esse tipo de tema relacionado hoje, não, as pessoas não querem ignorar esse tema. Por quê? Porque tudo está atrelado na cabeça da pessoa, aquela página policial, né? A corrupção que está entranhada dentro da sociedade. Então as pessoas não querem falar sobre isso, justamente por causa disso. Concorda? Concordo plenamente. E quando você para pensar no que é política, a política nada mais é do que... eu fui pesquisar assim, direitinho o significado da palavra, a origem da palavra, que é para a gente não cometer gafes aqui, né? Já que a internet não perdoa, né? E é um caso sério, a internet não perdoa. Mas o significado da palavra original da política significa arte ou ciência de governar. Arte ou ciência de organização, direção e administração de nações ou estados. Ciência política. O termo política é derivado do grego antigo. Está aqui escrito no grego que eu não sei pronunciar, mas em português significa politeia, que indicava todos os procedimentos relativos à polis, que significa estado ou cidade, no grego. Por extensão, poderia significar tanto cidade ou estado, quanto sociedade, comunidade, coletividade e outras definições referentes à vida urbana. Então, nós cristãos não somos inseridos na política? Sim. É uma questão de organização. E o segmento cristão tem base forte no quesito organizacional de um estado, de uma cidade, inclusive talvez até de um país, se assim se levantar um dirigente que seja temente a Deus e que realmente coloque seu coração disponível a obedecer aquilo que Deus o direcionar. Então o cristão não está isento de participação na política e nem deve se isentar, né? A história é a seguinte: o que ocorre muito? Ocorre muito que durante muito tempo, e talvez nos dias atuais, com certeza, ocorre de aquela velha decepção das pessoas olharem a corrupção, o engano, a mentira e ficarem desacreditadas do ser humano, né? O cristão, o evangélico, o crente, ele não deve entrar na política porque entrar vai se corromper. Criou-se essa cultura de que se o cristão entrar para a política, ele vai se corromper. Por quê? Vou mandar o pastor entrar dentro da igreja porque ele tem que falar dentro da igreja e não fora. A gente ouve muito isso, né? Isso aí nada mais, nada menos é do que aquilo que a gente está trazendo nesse início aqui, é a cultura, né? Nós temos hoje, sem querer criar preceitos, né? Porque falar algo sem um contexto fica um pouco complicado. Mas assim, a política hoje ela está polarizada, né? Principalmente depois das eleições de 2018. Né? Isso aí é um fato. Até quem é de lado A e lado B tem que concordar com isso.
Então, nós tivemos, durante muitos anos no Brasil, patronos da educação, né, que foram dados a ele esses títulos, né? Temos pessoas que estiveram no poder e que tiveram, assim, como conceitos o marxismo, né? Tiveram aí como Karl Marx, né, o seu guru, vamos assim dizer. Então, para quem entende e compreende do que eu estou falando, vai entender que tudo que é falado, né, nas ruas, comentado nas ruas, um dia foi sussurrado dentro da escola. Pode ter certeza disso. Foi lá na escola, lá na faculdade ou no primário, e foi no meu ensino fundamental, eu passei por isso. Tinha professor de geografia que trazia conceitos que não tinha nada a ver com a matéria dele, conceitos fundamentalistas que subvertem a nossa crença, né? Trazendo a questão do criacionismo, do evolucionismo. Então, assim, a questão da educação, gente, é muito importante, entendeu? Então, para a gente tirar essa cultura que está enraizada no Brasil hoje, levará muitos anos. É muito difícil, é muito difícil. Por isso que a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas, confirmando o que Josemar estava falando aqui, sobre a gente estar, e a igreja, nós como igreja estamos inseridos dentro da sociedade, tem um texto aqui no livro de Romanos, que é bem interessante, e foi escrito pelo apóstolo, no capítulo 13, eu vou ler aqui rapidamente para ganharmos tempo, que diz assim: todo homem, capítulo 13, versículo 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Olha aí, José. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Veja só, irmãos. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. A Bíblia, irmãos, ela ensina tudo, né? Ela ensina tudo. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Olha, irmão, o que está acontecendo hoje no Brasil? Os magistrados, as autoridades, né? Quando fazem o bem, né? E sim quando fazem o mal. Queres tu não temer a autoridade, né? Quem somos nós, né? Para dizermos que não vamos fazer ou que não vamos obedecer. A própria palavra de Deus revela que devemos fazer. Faz o bem e terás louvor dela. Continuando, ela diz: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição. A gente não tem que estar com medo, né, simplesmente pelo temor da punição, daquilo que vai nos ocasionar, mas pela nossa consciência, a Bíblia revela. É a nossa consciência em Cristo, de fazer e de sermos obedientes à sua palavra. Todas as autoridades que são instituídas pela permissão, podem não ser a vontade de Deus, mas ela é a vontade permissiva dele. Sim. Entende? Então, ele diz que pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, assim, veja que a Bíblia, mais uma vez falando dela, né, que é o nosso guia, sim, ela nos dá diretrizes para, sim, estarmos envolvidos dentro da política. Justamente por isso, para que a gente possa o quê? Conduzir, né, aquilo que Josemar falou acerca agora da... A gente tem que falar de política para amanhã... poder falar de Jesus. Poder falar de Jesus. Então, é assim que eu penso. É assim que funciona. E olha só, o fato e a verdade é que a política existe na Bíblia desde sempre. Quando Deus levantou Moisés como líder ali para libertar o seu povo, e Moisés era um líder político, do meu ponto de vista, era também um líder político. Ele era um líder espiritual, ele guiou o povo, ele ouvia a voz de Deus, ele ouvia as diretrizes de Deus e fazia com que o povo fosse guiado por ele. Mas Moisés exercia também uma liderança política.
inclusive existia oposição à liderança de Moisés. Né? Durante a sua trajetória, havia uma oposição à liderança de Moisés. Ele passou por muitos bocados ali, porque aqueles que se colocavam como opositores a ele pegavam de forma, eram fortes na direção de Moisés. A monarquia, que é onde se estabelece reis, rainhas, a monarquia também faz parte da política. O rei, ele exerce uma função política, ainda que figurativa muitas vezes. Exatamente. Mas ele exerce uma função política. E a Bíblia inteira nos mostra Deus levantando reis. Em alguns momentos o povo pediu o rei ao Senhor, né? O povo pediu o rei, como foi o caso de Saul. Saul se tornou rei, o povo queria um rei, e Deus levantou Saul ali como rei. Exatamente. Né? E houve problema. Você tirou a palavra da minha boca, porque eu já ia falar disso. Fica à vontade, eu pega a dica aí, pega a deixa. Mas é verdade isso aí que ele está falando, porque veja bem, em Efésios, capítulo 2, e o versículo 8, aquele versículo, né, quase um textual da do nosso dia a dia, né? A palavra de Deus, ela diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, não é isso? E isto não vem de vós, é dom de Deus, concorda? Não vem de obras para que ninguém se glorie, né? Aí o versículo 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha, a nossa salvação, né, ela não vem das nossas obras, não é isso? Mas devemos desfrutar das obras. Né? As nossas boas obras é a nossa obrigação, a consequência. Aceitou a Cristo, não precisa da obra para aceitar a Ele. Aleluia. Mas depois que você aceita Ele, a sua prática, ela tem que ser uma boa obra. Foi uma obrigação. Né? Exatamente. E essa questão de falar de obras, né? Isso remete à ação, né? E quando a gente fala em ação, a gente está falando aqui, gente, nesse tempo presente. Isso. Né? E qual é a sua vocação? A vocação de Josemar é ser um comunicador. Ele gosta de trazer, de falar da palavra de Deus. Isso é uma vocação dele. Qual é a sua vocação? Uau! Não é isso? Você, profissionalmente falando, vamos lá, você é médico, você é um advogado, você é isso, você é aquilo, né? Muito bem, mas para Cristo, o que é que você tem feito? Né? O que é que eu tenho feito, vamos assim dizer? Né? Então, cada um de nós temos uma vocação. Estar na política, inserido na política, também, meus irmãos, é uma vocação. Isso. Porque se não tiver alguém ali, né, para lutar pelos nossos ideais, né, pelas conquistas que já obtivemos, né, durante esse tempo todo, como é que vai ficar a nossa situação, né, na hora de aprovar um projeto, né, de trazer um projeto? Então, assim, é muito pertinente a presença de um cristão dentro do quadro político. Inclusive, é terrível dizer isso, irmãos, é terrível dizer isso, mas o que a gente vê hoje não de forma literal, hoje de décadas para cá, como nós falamos, o cristianismo é um dos segmentos da sociedade. A sociedade está ali em vários segmentos. O que ocorre na política hoje? Ocorre que cada segmento quer ter a sua representatividade dentro do Congresso, dentro do Senado, dentro do Executivo, e infelizmente até o Legislativo, até o Judiciário tem entrado por essa vertente de adotar segmentos. Isso não é bom. Quem serve ao Estado, quem tem o dom, quem tem o chamado, quem é vocacionado para a política, precisa entender que a pessoa pública precisa trabalhar, Stanley, para todos os segmentos da sociedade. Exato. Não pode favorecer um ou outro, mas, visto que hoje de décadas para cá, a ação da política tem sido nessa direção, nós precisamos, como igreja, também ter os nossos representantes dentro da política. Se essas pessoas vão se corromper, se vão pegar outro caminho, né? Pegar outro caminho, tentar atalhos para chegar em algum lugar, usando como pretexto, não vou beneficiar a igreja, é debalde, irmãos. Deus não vai ter esse negócio, e o que vai acontecer é que a politicagem dessa pessoa vai ter
terra. Exatamente. Não vai subsistir, porque está fora do propósito de Deus. E ninguém é perfeito. Certo é isso. É verdade. Não existe perfeição. E em algum momento, o político cristão, ele vai cometer algum erro, vai cometer algum excesso ou deslize, mas todos nós somos sujeitos ao erro, independente da nossa função, seja eclesiástica, seja ela política, ou em qualquer posição da sociedade em que nós estejamos. Vamos cometer erros, mas o importante é que haja no coração dessa pessoa, na política, principalmente que é o que a gente está falando aqui, que haja a vontade de voltar atrás, de rever conceitos, preconceitos, erros cometidos e corrigi-los para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque em tudo o nome do Senhor precisa ser glorificado. Né? Na Bíblia a gente pode encontrar alguns títulos de pessoas que estavam envolvidas na política, estão até já citados. Exatamente. Né? Exatamente. Temos também temos José, que foi governador do Egito, né? Que Deus levantou. Eu acho que José é um dos nossos maiores exemplos. E temos Neemias também, que Neemias ele era copeiro do rei, se não estiver enganado, o rei Artaxerxes, não lembro. Mas ele foi levantado para levantar o muro de Jerusalém, né? Governou por um tempo ali lá em Judá, né? Sim. E também temos Esther, né? Uau! Que Deus também, através dela, houve muitas intervenções ali no reino da Pérsia, né? Ela se tornou rainha, né? Quem era Esther? Desculpa interromper. Aí eu pergunto, quem era Esther? Uau! Dizem que a Bíblia é machista. Desculpa fazer um adendo aqui, né, um paralelo. Dizem que a Bíblia é machista, mas quem é Esther? O nome dela, na verdade, é Radassa, o nome judeu hebraico dela, isso, né? Radassa. E foi transformado, né? Depois, quando ela casou com Xerxes, ela virou Esther. Então, mas quem era Radassa? Radassa era órfã. Ela tinha perdido seus pais, foi adotada por um primo mais velho, não era nem tio, era primo, se eu não estiver errado agora, né? Mardoqueu, eu acho. Se eu não estiver errado, Mardoqueu foi como se fosse o tutor dela, né? O benfeitor, né? E, cara, assim, que incrível, louvado seja Deus. Quem era Radassa? Qual seria o destino de Radassa? Ela poderia ter tomado qualquer outro destino. Ela foi adotada por um parente próximo, mas ela poderia ter enveredado para o lado da prostituição, para o lado da promiscuidade, da mentira, do roubo, de qualquer outra área que pudesse denegrir a imagem da mulher como tudo. Porém, ela preferiu e esteve na posição. E ela fez, é bom ressaltar isso, que ela fez a parte da política ali dentro. A parte política foi ela que foi ali, ó, na cabeça do rei. Ela serviu meio que mentora ali dele, né? Interviu em alguns casos, né? Inclusive para o levantamento de Mardoqueu, né? Para ele ficar naquela rede, tem aquele né, ficar na porta Mardoqueu. Mas ali ela foi na cabeça do rei ali, né? E para a honra e glória de Deus deu tudo certo ali para os dois. Foi a pessoa que Deus usou. Mulher também pode. Temos também Isaías, que aconselhou o rei Acais, né? Se a gente for trazer para esse sentido do reinado, né? Da monarquia, como Josemar falou inicialmente, o povo pediu um rei, né? E saiu a era dos juízes e veio a era da monarquia, né? Então Deus ele instituiu o governo. Ele instituiu, veja aí, mais uma vez a Bíblia na política. Né? Ele instituiu o governo, né? E por que Deus ele viria a instituir o governo, né? Primeiro, para que houvesse justiça social, né, irmão? Para que houvesse justiça social, né? Para que os malfeitores, né, eles fossem, vamos assim dizer, castigados, né? Para que houvesse o ajuntamento das tribos, né, que estavam dispersas. Então, assim, fortaleceu o povo de Israel como nação. Então, dentro daquele povo, né, aí foram instituídos mais uma vez direitos e deveres. Então, assim, é muito claro, muito assim abrangente o que a Bíblia traz. O próprio Cristo, meus irmãos, quando ia ser crucificado, eu me lembrei dessa passagem agora, muito forte, inclusive, né? Ele, quando estava perante Pilatos, né?
Pilatos ele esbrava, né, sobre algo. Ô, meus irmãos, vamos ler essa... Mateus o quê? 27? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu devo ter anotado aqui. Eu acho que eu devo ter anotado essa passagem, sim. Vamos lá. João, capítulo 19, meus irmãos. João, capítulo 19, e o versículo 11. Vamos ler o 10, né? Pilatos, ele estava naquele momento ali, né, irmãos, como vocês sabem, querendo uma justificativa para poder soltar a Jesus, né? Porque ele viu que em Cristo não havia pecado algum, né? Vamos lá. Aí o versículo 10 ele diz assim: então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes tu que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu e disse: nenhuma autoridade terias sobre mim se o meu Pai não tivesse te dado. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então, assim, veja que a autoridade, mesmo sendo Pilatos, aquele que crucificou o próprio filho de Jesus, aleluia, o seu próprio filho, perdão, que era Jesus, sim, né? Mas Deus permitiu que ele fosse o líder, que ele era o líder ali na terra, que ele, né, por sua conta própria, né, pelo seu livre-arbítrio, crucificasse o filho do autor desse mundo, meus irmãos. É muito complexo isso daí. Mas veja que Jesus, ele respeitou a autoridade, meus irmãos, né, instituída, né? Uma vez também, quando eles foram arrazoados com relação aos impostos, Jesus ele disse a Pedro: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e mandou Pedro ir aonde? Olha, pega um anzol aí. Pedro, irmãos, era pescador de rede. Era ou não era? Era pescador de rede, ele ia para lá para o meio do mar e toma um sacado de rede para lá. Então, o negócio era vir de arrasto. Aí quando Jesus manda ele pegar um anzol, eu acho que ele deve ter ficado um pouco decepcionado. Ele vai ser o preço de rede, né? Acho que ia vir mais a opção de eu sair puxando na boca dos peixes para ver se tem uma moeda. Né? Jesus não pega lá que vai vir um peixe lá. Porque Deus ele manda em todo. Aleluia. Não era os peixes, Deus é soberano. A gente se empolga, né? Mas quando ele foi lá que puxou a boca do peixe que tirou, estava lá a moeda, ele pagou os tributos. Então, assim, confirmando mais uma vez o que a Bíblia diz, né? Que nós devemos sim respeitar as autoridades e estar inseridos dentro da questão do projeto social de uma sociedade, né? E o projeto social dentro da sociedade está inserido dentro das políticas. As políticas públicas é o que faz a coisa andar, né? E eu digo mais, além do que Josemar falou com relação a pessoa que puxa o voto para si, né? Para representar os cristãos, se ele faz errado, se ele faz certo. Veja bem, e a gente, irmão? Porque a política não é só uma questão de representação numérica, nem aquele que vai apenas receber os votos. É a gente que faz a política, né? Veja como é que está o mundo hoje, né? Veja como está o mundo hoje. Por quê? Porque a galera, né? E eu não vou trazer isso para cá, mas a turma aí fora, meus irmãos, eles estão aí dentro das... Veja que recentemente saiu um vídeo aí que viralizou na rede social, que uma abençoada, né? Ela aconselhou, né? Um pessoal lá deles, né? Do grupo deles lá, a se passar por ovelhas dentro da escola dominical. Nossa, não foi? Vocês viram isso, né? Não foi ninguém que disse, foi ela que falou. Advogada. Veja bem, né? Que já participou do seio cristão. Segundo eu fiquei sabendo. Sim, ela fala isso no vídeo. Né? E assim, é muita informação e às vezes a gente passa esclarecendo, mas ela instruiu o quê? Que fosse lá na escola dominical. Temos que ter estratégia. Vamos falar. Vamos lá, os irmãos da igreja ficam loucos por voluntários para a sala infantil. Olha aí, nós vamos encontrar na sala infantil uma sala repleta de pequenos alunos. Vamos começar falando para eles de Jesus e dizendo: olha, Jesus quer assim, Jesus quer assado. E eles vão chegar em casa para os pais dizendo que Jesus quer assim, que Jesus quer assado.
precisamos ser muito vigilantes. Os tempos são maus, os dias são maus. E se a gente reparar, meus irmãos, veja só, o Pai Nosso, quando a gente vai orar, né? Que a gente não reza, viu, meus irmãos? A gente ora, né? Amém. Quando a gente vai orar o Pai Nosso, a gente diz o quê? Venha a nós o vosso reino. Não é isso? Venha a nós o vosso reino. Tem gente, eu percebo isso, né? Que pensa que o reino de Deus é quando a gente sair daqui, meus irmãos, desse corpo aqui, e o nosso corpo for transformado, né? Os que estiverem vivos serão arrebatados, né? Mas os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro e serão transformados. Aleluia. Mas esse aí não é o reino de Deus, não, meus irmãos. O reino de Deus é quando você recebe ele. Amém. Não é isso? Começa na terra. É a palavra que está dizendo, venha a nós o teu reino. Né? Então, assim, a gente quando recebe a Cristo como Salvador, principalmente naquele momento ali crucial, as trevas são desfeitas, não é verdade? Amém. E a gente recebe o reino de Cristo em nós. Né? Então a gente, se vem a nós, veja bem, se vem a nós o vosso reino, e se o reino é aqui nessa terra, então por que nós somos alienados sociais? Pegou fogo. Né? Porque, veja bem, nós somos alienados sociais, a gente não quer se envolver em negócio de política, não é para crente, não. Irmão, a gente tem que quebrar esse negócio aí, irmão. Porque senão, a nossa geração vai de mal a pior, Josemar. Isso, vai mesmo. É ou não é? Vai. Você viu na faculdade, olha só. Eu vou contar para vocês uma história, uma apenas, né? Que vale muito trazer essa história. Eu, quando ingressei na faculdade de jornalismo, eu não peguei a turma de Josemar, inicialmente. Eu era de outra turma e com coisa de 2 anos eu precisei trancar a faculdade por questão de estudos. Preferi, estava me atrapalhando com outros projetos que eu tinha aí. Enfim, mas quando eu entrei na faculdade, tinha um jovem lá, que eu não sei se você conheceu, mas eu não vou dizer o nome dele por questão de ética, que assim, não só ele, viu? Não só ele, mas ele é um exemplo que eu quero trazer. Ele era um cristão, inclusive da mesma denominação que a minha, e a gente se conheceu e ela era aquela coisa, a gente começou a participar quando a gente ficou sabendo que tinha os cultos, né, que ocorriam lá na faculdade, era pela manhã, eu estudava nesse tempo, e a gente começou a participar daqueles cultos lá, e os outros e as outras meninas também da sala que eram cristãs, e a gente foi, né, coisa e tal, bem. Aí ele começou a se enveredar com as amizades, sabe, meio estranha, né? Já lembrei que pai. Né? Começou a ficar meio diferente, né? Aí o que acontece? Eu fiquei, rapaz, te sai desse pessoal, varão. Te sai desse negócio. Eu dizia, irmão, porque papel de crente é para alertar o outro crente. Não é para estar dizendo assim, eu vou orar. E não ora, irmão, e não ora. A gente tem que chegar e tem que dizer, varão. Você tá lá, é isso. Né? Você tá lá, é assim. E meus irmãos, para a infelicidade da nossa história aqui, eu tranquei a faculdade. Quando eu voltei, com coisa de 6 meses, já peguei a turma de Josemar, foi quando a gente se conheceu, aquela coisa toda. E lá na sala, irmãos, tinha uns crentes lá, 007. Velho, meu irmão, eu passava 2 anos com uma pessoa dentro da sala, não sabia que a pessoa era crente, irmão. Às vezes a pessoa fraca tem medo de represália, porque... Olha, era isso que eu queria provocar. Medo. Eu comecei essa conversa aqui, meus irmãos, por causa disso. Se a gente não for uma pessoa ativa politicamente, nós teremos medo de nos manifestar. Isso mesmo. Porque existe uma cultura do cancelamento. A turma está dizendo agora, porque agora está mais... implodiu, né? Mas já existia lá na nossa época ali. E era um medo de ser cancelado, irmão. Dentro da roda. Meu irmão. Terminando a história, meus amados. O camarada, quando eu voltei para a faculdade, que eu ingressei à noite, na turma de Josemar, e a gente foi pegando aquele negócio todo, eu me encontrei com ele, Vaza. E o rapaz entrou crente, olha só, isso aqui não é para rir, né? Isso aqui é muito sério. Ele entrou crente e se tornou, e virou, não sei como é que se pode dizer isso, um homossexual. Meus amados irmãos, camarada membro, nascido
e criado no Evangelho, segundo ele, né, e os que acompanham ele. Ele era da mesma cidade que Alexandre, né? Alexandre conhece ele, que era o nosso representante lá da sala, que era um menino muito bom, Alexandre. E eu fiquei muito triste, meu irmão, quando Alexandre me contou. Nossa, olha, aquilo me afetou tanto, me afetou muito espiritualmente. Eu fiquei assim, transtornado. Falei, meu Deus, e Deus é tão bom, né? Que quando a gente teve que fazer aquele estágio obrigatório que você não teve a felicidade de concluir, a pessoa que era o meu instrutor, é que fala, ele é como se fosse um supervisor, é escolhido um aluno, né, dentro da faculdade para poder estar como líder dos demais que estão ali. E ele que era o meu instrutor. E teve um dia, ele tinha um problema nas unhas dos pés, e a gente estava fazendo um estágio lá, e ele estava nessa crise, ó, dos pés. Teve que ir para o podólogo. Esse nome até para mim surgiu diferente no Rio. Pai, esse negócio é muito chique, né? E aí eu fui, né, como eu tinha um veículo lá disponível, eu disse, não, eu te levo lá para ele se submeter lá a um tratamento rapidamente, porque estava tendo erosões, né, estava muito feio. Aí eu fui e levei, né. Meus irmãos não deixei passar não, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele francamente, né? Eu orei por ele. Meus irmãos, fiquei muito triste, mano. Eu fiquei, né? Ainda quando eu falo, ó, eu fico triste, pô. Então, assim, perceba, mano, que a gente dá continuidade aqui, que isso é muito sério. Como é que a gente não vai entrar dentro de um contexto social, a gente vai ficar ali fora, e vai deixar a galera dominar geral, Você não tem noção de como é na faculdade. Eu fui chamado de... tem um menino lá que ele era homossexual na sala, e eu nunca troquei 2 palavras com ele. De repente, do nada, ele veio dizer que eu tava chamando ele daquele nome lá na sala, né? Que começa com F. E assim, a gente brinca porque passa, mas na hora eu fiquei... Sim, ele criou uma celeuma e foi parar dentro da coordenação, e foi aquele negócio todo, né? Tu lembra daquele caso? E ele disse que foi quando estava sendo votado lá, estava em discussão a questão da homofobia, que ia levar o que não ia deixar para lá, que ia levar o caso para a delegacia. Não, veja só, você não faz nada, né? E você é cancelado. Então faça. Ou não é? Mas não é fazer no sentido de oprimir e denegrir a pessoa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de trazer à luz a palavra do Evangelho, mas a gente não pode ter vergonha de ser cristão. Como é que pode um negócio desse? É como eu estava dizendo, aquela expressão, é cristão 007, né? Missão impossível, ninguém sabe, ele fica ali na e toca. Então, assim, me perdoe você, né, que já passou por essa situação, ou que é um desses, meu irmão, acorde para Jesus, mano. Graças a Deus, em todo o período que estivemos juntos lá na faculdade de jornalismo, a bronca lá era pesada, irmãos, porque nós éramos uma minoria. Acho que era 4, né? 4, 5, sei lá, nem lembro. Mas essa minoria que estava lá, a gente levantava o bandeira do Evangelho, nós não nos escondíamos, nós falávamos ali do amor de Deus quando nos era dada a oportunidade, sempre que era necessário, e as pessoas nos reconheciam como servos do Senhor. E havia um respeito, né, na nossa direção, e nós louvamos a Deus por isso. E assim tem que ser. O cristão, ele precisa se posicionar em todas as vertentes, em todas as áreas da sociedade. Nós precisamos nos levantar como coluna em Deus para fazer a diferença para o bem. Que as pessoas possam olhar para nós, possam nos apontar, mas nos apontar assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, que abre a sua boca e com suas atitudes e com sua forma de viver, glorificam, demonstram que na vida dele existe um Deus vivo e verdadeiro. Por isso, Stanley, eu vou até ler aqui para não errar, o Provérbios, eu sabia de cor, esqueci. Provérbios 29, verso 2, diz que o justo, quando governa, o povo se alegra, mas já quando o ímpio governa, o povo chora, se entristece, o povo sofre.
Por quê? Existe justo hoje, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Quem nos justifica é o sangue de Jesus. Quem nos justifica é o Senhor Jesus. Então, não existe de fato, de verdade, um justo sequer. Né? Justiça humana de mim mesmo, para melhor falar, de mim mesmo, não serei justo jamais. Mas a justiça de Deus é que deve operar em mim através de Jesus Cristo. Então, Josemar, o que você está querendo dizer com isso? Que nós temos que colocar um cristão evangélico no poder? É isso? Não é sobre isso que a gente está falando aqui. Não é sobre isso que a Bíblia diz. Pode existir. De preferência, viu, meus irmãos? De preferência, né? De preferência. Eu vou interrompendo aqui, mas de preferência. Pode existir, alguém que seja justo e não seja cristão. Deus chamou Ciro de meu ungido. Oxente, mas Ciro nem povo de Israel era, mas ele era ungido. Deus levantou ele, meu amigo, para levantar a nação de Israel mais uma vez. E olha só, quando o profeta Oséias fala isso, tudo que a gente está falando aqui, irmãos, está aí, remete muito a conhecimento, irmãos. Para com essa balela de dizer que não gosta de política. Política não é de Deus. Não, política é de Deus. Está mais que provado aqui, né, pela Bíblia. Não é que a gente está criando conceitos aqui, ligando um versículo no outro, para poder chegar nesse... Não é isso. Você diz, olha, o meu povo, o Senhor falou através de Oséias, o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Oséias 4 e 6, viu? Isso, perfeito. O meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Então, busque conhecimento em Deus, irmãos. Não seja levado a estar ali. O problema é que a falta de conhecimento, principalmente conhecimento de Deus na palavra, não apenas de ouvir, mas de conhecer a palavra, faz com que o segmento cristão, os cristãos, sejam levados por qualquer vento de doutrina. Isso. Por qualquer motivo de assunto ou de promessa leviana que faz com que massageie o ego da minha necessidade, daquilo que eu preciso, daquilo que existe uma necessidade física. E aí eu me deixo levar, muitas vezes, por não conhecer a Deus. Diz o texto bíblico que pelo fruto nós vamos conhecer a árvore. É necessário estar aqui. Nós, no segmento cristão, tenhamos uma avaliação consciente, como o texto que está ali meu. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, Paulo diz algo incrível ali. Ele fala que nós devemos ter cuidado, que nós não devemos estar ali. Você aí, irmão, olha só, que vai assistir essa live depois no canal do YouTube, por favor, leia lá, assiste lá e comenta depois. Efésios capítulo 5, verso 8 até o 21, texto um pouquinho longo, mas leia lá e medita. Paulo escreve ali à igreja de Éfeso, dizendo que nós não devemos nos associar com as obras das trevas. Então, o que são as obras das trevas? Não é a política, meu irmão. Não é política, mas é sobre o que a política pode trazer. Então, avalie com calma, com consciência. Sabe, se na política, se tem trazido algo que quebra os princípios, porque é sobre isso, é sobre os princípios. Quando nós falamos aqui que falta conhecimento, Stanley, é sobre entender quais são os princípios de Deus. Então, quando você conhece quais são os princípios de Deus, você vai reconhecer na política e, consequentemente, no político, a quebra do princípio de Deus. Se a política está trazendo quebra de princípios cristãos, eu não posso, não devo me associar a essa política. Exatamente. E olha, essa não é minha opinião, é o que o texto bíblico nos mostra. Até porque a política, ela é a manifestação e a crença de um povo. Pois é. Então, assim, dentro da sociedade, quantos povos não existem? É sobre isso que se fala, né? Também ela tem a capacidade de determinar, né? De modificar até o pensamento, porque você já ouviu falar daquelas pessoas que têm o costume de dizer assim, falando de tal, um formador de opinião. Sim. É sobre isso, irmão. Veja bem, você pega uma pessoa que não tem, culturalmente falando, né? A questão do conhecimento, né?
A inteligência, às vezes, é pouca, irmão, né? Tem gente que é assim, a gente tem que concordar com isso, né? Mas a maioria não é, né? A maioria não é. Então, assim, só é desinteressado. Então, quando você pega uma pessoa dessa e você preenche nela, e desperta, meus irmãos, veja só, nós estamos numa guerra. Perfeito. Nós estamos numa guerra. Aí você diz assim, mas Deus é amor. Mas a Bíblia também diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Então, se a gente serve ao Deus, que é o Deus e o Senhor dos exércitos, a gente tem que estar preparado para essa guerra. Aleluia. É assim que funciona, é assim que eu estou querendo dizer. Veja bem, o reverendo, né? Estou olhando aqui na minha cola, o reverendo Martin Luther King, né? Que eu até anotei aqui, ele lutou contra o que? A segregação racial, né? O direito, né? Da igualdade dos brancos e os negros. Então, assim, se aquele camarada não fosse levantado na época dele, né? Para trazer dentro da política, né? Os direitos humanos, porque os direitos humanos, irmãos, é algo constitucional, mas é o que já vem da Bíblia. Aleluia. Já vem da Bíblia. Não há diferença aqui na Bíblia entre preto e branco, entre baixo e alto, né? Não existe isso, a gente não consegue achar isso aqui. Meu Deus. Não é isso? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Graças a Deus. Então é sobre isso que a gente está falando. Pois é. E olha só, é interessante a gente notar o seguinte, você vê, Moisés era hebreu, mas ele foi criado no palácio do faraó. Olha como Deus faz. Isso é política. Olha como Deus faz. Deus fez Moisés crescer no palácio do faraó, tornou um príncipe do Egito, um hebreu que era príncipe do Egito e que foi usado poderosamente por Deus, de forma poderosa, para livrar o seu próprio povo. E Moisés não era perfeito. Nós sabemos bem que Moisés, no momento de ir ali, né, se irou e tal, para defender o seu povo, ele acabou cometendo um assassinato. O que eu amo a Bíblia ensinar é que a Bíblia não oculta os erros dos grandes homens de Deus, não. E isso é maravilhoso. E mais na frente ele bateu na pedra, meu irmão. O camarada andou tanto, irmão, no deserto. E bateu na pedra e ficou fora da terra prometida. É muito triste essa história aí, mas é como ele está dizendo, ele não deixou de fora, irmão. Irmão, imagina a gente ficar fora e vai caminhar esse deserto todinho, e quando chegar na hora a gente se irar. Meu amigo, a gente já é uma outra história, né? Mas é assim mesmo, o plano da salvação é estreito, porque é complicado isso aí. Aí Deus pega José. Né? Um sonhador, permite que José revele para a sua família todos os sonhos de revelação que Deus estava ali alertando a família o que iria acontecer. José é desprezado pelos irmãos, tentam matá-lo, né? Depois desistem de matá-lo, jogam ele numa vala, no poço, depois tiram ele de lá, vendem ele como escravo, depois José chega lá na casa de Potifar, e assim, tudo, José está mais um personagem bíblico que chega. Gênesis 37 em diante você vê a história de José. Mais um personagem bíblico que você vê sendo colocado num povo diferente do povo hebraico, judeu, do povo de Deus. Terras estranhas, né? Terras estranhas. Poderia ter se corrompido, poderia ter se misturado, poderia ter se contaminado, mas José, a todo momento, ele glorificou o nome do Senhor e tudo quanto ele fazia prosperava. É sobre o versículo que a gente leu no livro de Filipenses no início dessa live aqui, né? Está no meio, né, de uma geração corrompida, de uma geração perversa. Essa era a geração, né? Esse era o povo que José ele frequentava também naquela época. Ele não estava entre os irmãos, ele não estava no lar, né, afetivo da sua família e nem da sua terra natal. Ele estava num local estranho. Deus levantou ele para que o nome dele fosse glorificado, né? Então, assim, veja como Deus ele faz. Eu queria também trazer aqui, meus irmãos, rapidamente, eu não sei como é que está o tempo da gente, mas a questão que a gente tem ouvido muito hoje é a questão das ideologias, principalmente a ideologia de gênero, né? A questão do ativismo LGBT, né?
são pautas sensíveis, mas a gente tem que falar. Por quê? Porque a gente está aqui para isso, né? Nós somos o sal, né? E se o sal for insípido, de nada ele serve, a não ser de ser jogado fora. Então aqui também é um canal, por que não? E também trazer, né, à luz da palavra a questão do que a gente tem que combater, meus irmãos, certo? A gente não tem que combater os homossexuais, não, porque veja bem, o ativismo LGBT, ele luta por uma imposição. Isso. Ele quer impor, né? Ele quer impor algo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Teve um lance aí que aconteceu